hoje para Mateus 7, capítulo 7 a 11, para continuar as nossas reflexões que nos alimentam e que nos alertam para estar sempre na presença do Senhor. Mateus 7, capítulo 7, versículo 7 também. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que o pedirem. Esta palavra é uma palavra de ânimo, é uma palavra de reforço para a nossa comunicação com Deus. Quando examinamos textos como esses aqui, alertamos nossa fé para que nunca desanimemos, porque não estamos abandonados. Temos um canal aberto. Temos uma pista de comunicação, uma linha de comunicação. E é muito importante quando cremos assim. Jamais o Senhor iria falar essas palavras só por falar. Se Ele diz que responde, Ele responde. Se Ele diz que é para clamar, é para clamar. Não devemos desanimar. E às vezes, mesmo quando não temos a resposta que queremos, mas pelo fato de estarmos falando com Deus e confiando a Ele as nossas necessidades, já descansamos no Senhor e vamos vencendo. Ninguém pode medir a onda de dificuldade que se passa aqui. A nossa vida aqui é muito instável, em todos os sentidos. Ninguém tem estabilidade em nada. Haja vista que até no clima nós estamos sofrendo aí mudanças que qualquer pessoa pode perceber. Clima, intempéries, chuva falsa, chuva faltando, e isso tudo são mudanças. E essas mudanças nos alertam. Mudanças de influências políticas em vários países, problema de violência, problema de destruição familiar, todos esses problemas são mudanças constantes que vão acontecendo. E a gente vai sendo alertados para buscar o Senhor e para não nos deixar levar pela inércia, mas para correr atrás, batalhar, fazer tudo aquilo que podemos fazer. Pedir é a ordem do Senhor aqui. E pedir fala da consciência da necessidade. Dificilmente alguém pede se não sente necessidade. Pedir é ter consciência de que estamos necessitados. E isso é muito importante, porque a pior coisa que a pessoa pode, pior fase da vida de uma pessoa, é não perceber o momento em que está passando. Não saber destacar qual a situação que está vivendo.
Se é uma situação de paz, se é uma situação de deficiência, se é uma situação de fartura, de bonança, de doença, de saúde. Então, quando a gente sabe discernir e perceber a diferença das fases que estamos vivendo, isso é muito importante, porque a gente vai se situando de acordo com a situação. Vi alguma ilustração recente de alguém que estava se queixando de sua vida instável, altos e baixos, e com muita dificuldade, e essa pessoa que respondeu a essa questão era médico, e ela apontou para um aparelho de exame de eletrocardiograma e mostrou para a pessoa que indagava aquelas altos e baixos do gráfico de um eletrocardiograma. Sobe, desce. E disse para a pessoa: se sua vida está assim, você está bem. Porque se sua vida tiver uma linha reta aqui, é porque você morreu. O normal é que sua vida esteja, seu coração e o andar da sua pulsação esteja desse jeito aqui, alto e baixo, uma hora sobe, outra hora desce. É essa a realidade. Se tiver uma linha reta, acabou. Então, às vezes, a gente não sabe agradecer a Deus por estar uma hora em cima, outra hora embaixo, outra hora subindo, outra hora descendo, e lutando, e levantando, e tropeçando, e caindo, e tropeçando de novo. Pedra no sapato, tira o sapato, sacode, calça de novo. A gente não sabe agradecer a Deus por estas coisas. E essas coisas nos mantêm alerta, nos mantêm vivos. E isso é muito importante. De modo que a ordem do Senhor aqui é pedir. E nós só podemos pedir se tivermos consciência daquilo que nós pedimos. Eu li sobre o pastor da Coreia do Sul, e ele foi muito feliz na colocação que fez. Coreia do Sul é onde está a maior igreja, a Assembleia de Deus, um avanço de igreja, um povo que tem um despertamento para a oração, que é líder nesta área, um povo que ora, um povo que sabe servir a Deus em meio a toda dificuldade e em meio a todo progresso. Um progresso bem maior do que o país vizinho, que é comunista. E ele se mantém de uma forma tão importante. E eu ouvi que ele disse que fazia os pedidos a Deus com detalhes. Que orava e dizia: Senhor, eu preciso de uma bicicleta. Eu quero uma bicicleta Philips. Eu quero uma bicicleta que tenha aquela garupeira atrás e que tenha uma bandejinha na frente. Uma bicicleta de cor tal. E detalhou como ele queria a bicicleta. E quando alguém perguntou se ele já tinha bicicleta, ele disse: não, ainda não tenho, mas estou grávido dela. Interessante, né? Ainda não tenho, mas estou grávido dela. Ela está sendo gerada dentro de mim, porque eu pedi a Deus com detalhes. Com detalhes. E ele ganhou a bicicleta. Recebeu a bicicleta do jeito que pediu. E aí ele disse: às vezes, se você fizer um pedido para uma casa de móveis, por exemplo, e simplesmente dizer: me traga uma cama, ou me traga uma geladeira, ou me traga isso, você vai ter muita dificuldade de ser atendido. Você tem que definir o que é que você quer, que marca você quer, que cor você quer, o que é que você quer. E ele foi muito feliz nisso. Ele detalhou.
E ele recebeu a bicicleta que pediu, do jeito que pediu, zerada. Alguém foi lá, enviado por Deus, e entregou a bicicleta para ele naquela época, há muitos anos isso, que eu li isso no livro Quarta Dimensão. E isso é importante observar, que muitas vezes não pedimos a Deus porque pedimos mal. Ou pedimos mal por intenções não muito recomendadas, ou porque não definimos nosso pedido. Não definimos nosso pedido, e aí a gente fica... Aí você diz assim, pastor, isso é um detalhe que não precisa. Deus sabe que eu preciso, Deus sabe que o que Ele mandar, eu não tenho esse negócio de cor nem de marca. O que Ele mandar para mim, eu sei que Ele só vai mandar o melhor. Mas a Bíblia nos autoriza a detalhar nossos pedidos. E eu acho que não é demais ter essa intimidade com Deus e ter esse costume de pedir a Deus aquilo que nós necessitamos. Temos muitas necessidades. O que nós precisamos, com certeza, é priorizar as nossas necessidades. Isso é importante, priorizar, colocar em ordem de importância aquilo que nós precisamos. E esperar que Deus nos atende segundo a sua vontade. Isso é interessante. Então, a consciência da necessidade é que faz a gente confiar em Deus. Necessidade sem porta de saída leva ao desespero. Mas quem tem necessidade e tem essa confiança que pode falar com Deus, essa pessoa realmente é abençoada, muito abençoada. Glória a Deus. Pedir demonstra que temos confiança que Deus nos ouve. Se nós pedimos, é porque nós temos confiança que Ele nos ouve. Por que não vamos pedir para uma pessoa que nós não conhecemos? Não sabemos se nos ouve, não sabemos se vai nos atender. Mas de acordo com nossa confiança com o Senhor, nós temos muita facilidade de receber o que pedimos. E eu sei que os irmãos, pela experiência de fé que vocês têm, vocês sabem que pessoas existem que têm mais acesso com Deus e que pede coisas a Deus quase que impossível de acontecer em casos normais, mas Deus opera o que nós conhecemos e chamamos de milagres, aquilo que foge à medida da razão. Milagre é aquilo que ultrapassa todas as expectativas. E existem pessoas que têm muita experiência com Deus e recebem bênçãos incalculáveis. Essa deve ser a nossa esperança, de fortalecer nossa comunhão com Deus, a ponto de entregar para Ele nossos problemas, nossas aflições. E é tão bom que quando nós confiamos que Ele nos ouve, nós descansamos. Nós ficamos descansados. Agora, uma coisa que quem se aproxima de Deus precisa saber, que nem sempre a resposta de Deus é a que nós queremos. Nem sempre. Elias fez um pedido para Deus e Deus não atendeu. Elias pediu uma coisa, Deus deu outra. Porque não era o que Elias estava precisando. Elias estava em crise. E ele pediu a morte. Pediu a morte. Perdeu a expectativa de vida. Deitou debaixo de um zimbro e achou que estava debaixo de uma árvore frondosa. E podia então agora descansar. E pediu a morte. E Deus não deu a morte. Deus respondeu com alimento que veio do céu. Às vezes a pessoa está desesperada e pensa que o fim está bem ali. Imagine bem como que Elias
estava confuso. E Elias era homem de Deus. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas eu posso garantir pela Bíblia para todos vocês que Elias tinha mais fé do que qualquer um de nós. Quem de vocês se arrisca botar água na lenha para depois pedir para queimar? Quem se arrisca molhar a lenha para queimar e pedir a Deus para tocar fogo na lenha molhada? Não é próprio de uma pessoa em sã consciência fazer isso. A gente, quando vai fazer fogo, a gente procura lenha seca. Elias pegou lenha seca e mandou molhar, jogar água à vontade. E depois orou para Deus tocar fogo na lenha. E o fogo veio. E foi rápido. Então Elias tinha uma comunhão com Deus de quebrar qualquer barreira. E uma fé, uma confiança que Deus podia fazer milagres. Então Elias teve um momento na vida dele que, com toda essa experiência que ele tinha com Deus, ele entrou em desespero. E o que eu gostaria que a igreja soubesse é isso. Não se surpreenda com os momentos de dificuldade. Não se surpreenda com as baixas da vida. Não se surpreenda, porque ninguém tem imunidade total. Todos nós estamos aqui com os pés no chão, sujeitos a tudo que vier a acontecer. Nós não temos que pedir a Deus que nos imunize contra coisas, para que o que acontece com os ímpios não aconteçam conosco. Nós não devemos pedir isso. O que nós devemos pedir ao Senhor é que Ele esteja conosco em qualquer situação da nossa vida. Que subamos, que desçamos, que estejamos com Ele e que Ele esteja conosco. Porque se Ele estiver conosco, nós seremos mais que vencedores. Essa deve ser a nossa expectativa. E o nome disso é confiança. O nome disso é esperança viva, que Ele não nos desampara a hora nenhuma. Agora, problemas nós teremos, irmãos. Problemas todos nós teremos, dificuldades todos nós teremos, mas a diferença é que quem tem um canal aberto com o Senhor não se desespera. Quero morrer, Senhor, queres morrer? Meu pai morreu, minha mãe morreu. Quero morrer. Estava tão confuso que a Jezabel mandou dizer que ia matá-lo. E se ele queria morrer, por que então não ficou lá esperando no lugar que a Jezabel falou? Já que Jezabel disse, hoje ainda, tua vida será como um dos meus profetas que você matou. E ele correu. Então ele estava em desespero. Às vezes nós não sabemos o que pedimos. Não sabemos o que pedimos. E Deus olhou de lá e ele estava lá deitado, prostrado, pedindo a morte. Deus disse, leva para ele pão e água. Leva pão e água. Quando ele acordou, tinha uma botija de água e pão. Não sei de onde veio, mas tinha lá. Coisa de Deus, né? E ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Deus disse para o anjo, vai lá, acorda ele de novo, que ainda tem uma longa jornada. Manda ele comer de novo e beber de novo. Ele tornou a comer, tornou a beber. Às vezes, irmãos, nossas fraquezas espirituais são semelhantes à nossa fraqueza física. Às vezes, quando estamos com fome mesmo, de alimento, nós ficamos com a voz fraca, ficamos com dor de cabeça, ficamos com problemas, não temos muita disposição, e às vezes não é nenhum problema, só a alimentação que não está bem, alimentação que está fora de hora, fora de propósito, fora do costume. E na vida espiritual também é assim. Às vezes nos sentimos mal, não é que estamos em pecado, não é que Deus nos abandonou, precisamos apenas de uma alimentação mais forte. Espiritualmente precisamos apenas de um mergulho, mergulhar um pouco mais fundo na presença de Deus,
ir um pouco mais além do normal e buscar do Senhor aquilo que a gente realmente necessita. E Ele sabe. Quando não temos muita certeza do que devemos pedir, é bom aprender com Paulo e copiar a oração de Paulo. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. A sonda é uma observação profunda que se percebe de algo que não se vê, muito usado no mar, para detectar coisas que estão profundas e ninguém está vendo. Então a sonda mostra coisas ocultas. Na nossa oração, às vezes, Deus nos ajuda e nos dá aquilo que nós necessitamos. Já pensou que prejuízo seria para Elias se Deus tivesse atendido a oração dele? Teria tido um prejuízo muito grande. Primeiro, ele não estava nem programado para morrer. Dos pouquíssimos que não passaram pela morte, ele era um deles. Não ia morrer. E ele estava pedindo a morte. E não morreu. Foi arrebatado vivo para o céu em um carro de fogo. Então, para mostrar que nem sempre nós pedimos o que a gente acha que está na hora. Deus é que sabe. Deus é que sabe. Então, reconheçamos as nossas necessidades, mas também confiemos na providência de Deus, na soberania dEle. É Ele quem sabe o melhor para nós. É Ele quem sabe o melhor para nós. Para recebermos o que pedimos, devemos observar os seguintes pontos. Existem alguns pontos que a gente precisa observar para poder receber o que pede. Um deles é colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Esta é uma questão de prioridade absoluta. E que às vezes nós não entendemos o que quer dizer isso. Mas, irmãos, colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida é, sobretudo na nossa vida, adorar a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar. Dizer para Ele da nossa gratidão, porque nem sempre agradecer a Deus é dizer muito obrigado, Senhor. Nem sempre dar glória a Deus é dizer glória a Deus. Nem sempre. Nem sempre. Deus não se deixaria levar por um muito obrigado. Deus não se deixaria levar por um glória a Deus, uma proclamação aqui da terra. Mas adorar a Deus é reconhecer a grandeza de Deus e o que Ele tem feito por nós. E reconhecer isso com o coração agradecido. Porque, irmãos, se você imaginar bem e se esforçar um pouco, essa fila nossa tem muita coisa para frente e para trás. Não sabemos em que posição estamos, mas tem muita gente pior do que nós. Muita gente pior. Tem muita gente que provavelmente esteja melhor também, mas atrás de nós tem muita gente. E muita gente gostaria de estar no lugar que você está, diante da situação que se encontra. Então, se nós formos gratos, já estamos adorando ao Senhor. Se nós agradecermos ao Senhor pelo que nós já temos, Ele nos dará o que nós necessitamos. Isso é muito importante, para que a gente possa descansar no Senhor. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas que nós necessitamos nos serão acrescentadas. E isso é tão bom, porque é ruim ter além do que necessitamos. Sempre que temos além do que necessitamos, está faltando para alguém.
Se nós temos demais, está faltando em algum lugar. Se temos comida demais, está faltando na mesa de alguém. Se jogamos comida fora de manhã, à tarde vamos procurá-la. Então é bom que a gente não se acostume a ter as coisas em sobra, que a gente tenha aquilo que a gente necessita, que a gente precisa, e agradecer a Deus pelo seu propósito de permanência, de cuidar de nós. Isso é interessantíssimo para que nossa vida seja colocada sempre na dependência do Senhor. Glória a Jesus. Sabe, irmãos, quem não tem necessidade, quem não sente a necessidade, dificilmente ora. Não é que devemos fazer da oração uma muleta para andar quando precisamos, que estamos com problema na perna ou no pé, e depois que não estamos mais, deixamos a muleta de lado, não precisamos mais da muleta. Na oração não é só quando a gente está com problema. A oração não é só quando nós estamos necessitando. A oração deve ser uma prática de comunicação com Deus, uma linha aberta. E quanto mais oramos, quanto mais falamos com Deus, quanto mais aumentamos a intimidade, mais nós vamos conhecendo dEle e mais Ele vai se revelando para nós. É uma necessidade buscar ao Senhor. Quando oramos, devemos contar com o amor paternal de Deus. Com o amor paternal de Deus. Hoje, existem tantos pais que abandonam seus filhos e que são cruéis para os filhos, que nem sempre as pessoas querem colocar Deus como pai. Mas a Bíblia mostra que Deus é pai, e que Ele é o padrão de pai, e que Ele ama os seus filhos. E isso a gente tem que confiar, que quando oramos, contamos com o amor paternal de Deus. Foi essa a palavra inicial da oração que Jesus ensinou. Pai nosso que está no céu. Então essa intimidade respeitosa que devemos ter com Deus. Ele é Pai, mas está no céu. Ele é Pai, mas nós estamos na terra e Ele está no céu. Então, uma distância muito grande, mas Ele é nosso Pai. E nós temos uma intimidade de filho com Ele. Se pensarmos assim, nós vamos superar muitas dificuldades da nossa vida, irmãos. Quantas vezes estamos em aflição, dobramos os joelhos, oramos, às vezes choramos, levantamos da oração, sem ter nada na mão do que pedimos, mas levantamos com um conforto tão grande, como se tivesse sido atendido, já tivesse contando com a resposta ali já na mão. Isso é o quê? Uma acomodação espiritual que a gente tem pela intimidade com Deus. Sabe que as pessoas, quando partem para o desespero, não é porque está lhe faltando alguma coisa, partem para o desespero, é porque não vê motivo e não vê possibilidades de receber aquilo que está faltando. E por isso desesperam. Mas quando nós confiamos em Deus, ainda que não recebamos o que estamos precisando, mas temos um conforto de Deus que nos dá estabilidade para viver. E é isso que a gente precisa, sabia? Sabia que essa tal de depressão é um problema sério? Porque ela vem através das constantes maquinações do que nos faltam, das constantes comparações com outras pessoas, e ficamos encucados porque perdemos ou porque não temos, daí a pouco estamos em depressão. Isso pode acometer a qualquer pessoa, mas quem chora na presença do Senhor é confortado. Quem ora a Deus é consolado. Quem pede, recebe, e sai como se já tivesse com a resposta na mão. É isso que nós precisamos. Nós vivemos pela fé,
e pela fé não precisamos ver o que Deus nos dá, precisamos sentir que Ele está conosco. Isso é o tudo que a gente precisa. Muito importante isso. Olha o que diz João capítulo 15, verso 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, desde que seja em meu nome. Às vezes temos dificuldade de entender o que é pedir as coisas em nome de Jesus. Fazemos uma lista de tudo que queremos, recitamos aquilo e no final dizemos: Senhor, tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Mas não é sempre assim que as coisas acontecem. Tem coisas que a gente pede em nome de Jesus, mas não está essencialmente em nome dele. Porque para estar em nome de Jesus, é preciso estar de acordo com a vontade dele. Para fazer em nome de Jesus, é preciso fazer do jeito que ele faria se ele fosse fazer. Então é aí que está o problema. Pedimos em nome de Jesus, mas não está alinhado com o caráter dele. E aí não alcançamos. Qual é dentre vós o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Esta é uma colocação muito clara da comparação do amor de Deus para conosco. Temos muito mais do que precisamos, muito melhor do que precisamos. E às vezes nós não pedimos aquilo que nós queríamos por ser o melhor, mas simplesmente porque necessitamos. Mas Deus nos dá o melhor. Ele nos abençoa da melhor forma. Ele nos capacita da melhor forma. E não tem coisa melhor do que uma pessoa ser consciente que é abençoada por Deus. Quando você é consciente que é abençoado, você se torna também um abençoador. Quando você é abençoado, você também abençoa outros. O Senhor abençoou Abraão e disse: eu te abençoarei, e abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o crente é para ser uma bênção. Crente deve ter sempre uma palavra de ânimo. Crente deve ter sempre uma palavra de renovo para alguém. Você sabia, irmão, que uma palavra sua às vezes pode salvar um casamento, pode salvar uma pessoa de uma situação difícil? Às vezes uma palavra dita na hora certa pode descortinar um horizonte que está obscuro e você pode ter uma nova esperança. Por isso é bom ter confiança no Senhor, é bom pedir ao Senhor, é bom ter prática de oração, é bom falar com Deus, é bom confiar que Ele nos ouve. Isso é muito importante, porque temos certeza que se Deus, nosso Pai, sabe das nossas necessidades, Ele nos atende pela sua graça e pela sua bondade. Então a igreja veio vitoriosa até aqui, porque sempre pediu ao Senhor de acordo com a sua fé e com a confiança no Senhor. Pedir de conformidade com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Tem alguma vontade de Deus revelada na Bíblia para nós? Vocês se lembram de alguma? Qual é a vontade de Deus para nós? Quem pode citar alguma? Esta é a vontade de Deus. Qual é ela? Quem quer ajudar? Essa é a vontade de Deus, a vossa
santificação. A vontade de Deus prioritária para a nossa vida é isso. É que nós sejamos santos, que a gente se afaste do erro. Esta é a principal vontade de Deus para a nossa vida. Se nós fizermos isso, nós estamos de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. A vontade de Deus nem sempre é mostrada para nós totalmente. A vontade de Deus vai se revelando aos poucos na nossa vida. E a gente vai caminhando no rumo de acordo com o que Deus vai nos concedendo. E aí a gente termina fazendo a vontade dEle. Ele não nos mostra o caminho todo. Ele nos mostra parte do caminho. E a maneira que vamos caminhando, vamos descobrindo que Ele está conosco, vamos confiando. Se vencemos até aqui, nos dará graça para vencer até amanhã. E assim nós vamos. A nossa vida é assim. Dependência de Deus. Dependência constante do Senhor. Então devemos pedir, confiando que Ele nos ouve. Está aqui em 1 de João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, irmãos, não nos desesperemos. As confusões vão aumentando a cada dia, mas o nosso Deus é forte e poderoso. Ele é o único poderoso Deus que não nos deixa, não nos desampara e que renova a nossa vida com Ele. Outro ponto que devemos fazer que devemos ter cuidado para que nossas orações sejam atendidas é cultivar a comunhão com Deus. Cultivar a comunhão com Deus. Comunhão é uma coisa constante. O próprio nome já diz, é uma coisa comum, uma coisa que acontece na nossa vida naturalmente. Nós devemos cultivar. O crente tem que ter muito cuidado com a vida instável de pecado, de descuidado, de irreverência, de falta de cuidado no falar, falta de cuidado no tratar. Tudo que vai fazer deve passar pelo crivo da vontade de Deus. E uma pergunta excelente é essa: antes de fazer alguma coisa, Jesus faria isso que eu estou querendo fazer? Jesus no meu lugar faria isso? Se Jesus estivesse aqui do meu lado, eu faria isso que estou querendo fazer? Essas perguntas nos ajudam a ficar alertas, a não tomar decisões precipitadas. Isso é fundamental para as nossas vidas. Lucas capítulo 11, verso 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Viu que coisa? Aqueles que lhe o pedirem, Ele dará o Espírito Santo, o Consolador, o tudo que nós precisamos. Sem o Espírito Santo, irmãos, estamos cegos, perdidos, desorientados. A igreja não sobrevive sem o Espírito Santo. Jesus disse para os apóstolos: ide para Jerusalém, esperai lá até que do alto sejais revestidos, e então ser-me-eis testemunhas. Ele não nos autorizou a fazer nada sem o Espírito Santo, sem a chegada do Espírito Santo, sem o revestimento do Espírito Santo. Então, é interessante que a igreja tenha isso consigo e busque sempre essa confiança de que Deus nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quantas vezes você orou pedindo ao Senhor uma renovação do Espírito Santo? O que vocês acham que os apóstolos, os discípulos ficaram
10 dias no cenáculo em Jerusalém, fazendo o quê? O que eles ficaram fazendo lá? Jesus disse: ide para Jerusalém, esperará até que é do alto. E eles foram e ficaram 10 dias. 10 dias no mesmo lugar. O que será que ficaram fazendo? Pedindo, esperando aquilo que o Pai prometeu que mandaria. Mas é verdade que muitos desistiram. Hoje, às vezes, estranhamos a igreja porque nem todos são cheios do Espírito Santo. Nem todos dão a verdadeiro valor para isso. Mas naquele tempo já foi assim. Eram cerca de 500. Só aproximadamente 120 receberam o batismo naquele dia, porque muitos não estavam com o devido envolvimento que precisava estar. Mas a ordem é: se pedir, Ele nos dará o Espírito Santo. Ele nos dará o Espírito que o mundo não pode receber, porque não conhece. Mas Ele nos dará porque nós o conhecemos, Ele está conosco e estará em nós. É isso que a palavra de Deus diz. Então, irmãos, nós, diante desta palavra do Senhor, a única coisa que nós temos que fazer é renovar nossa confiança no Senhor, renovar nosso ânimo, pedir graça ao Senhor para ser constante. Não é fácil. Eu sei que vocês sabem que as coisas se repetem. Cada ano existe um tipo de desânimo que acomete as pessoas, que acomete os crentes. E a gente não tem uma estabilidade de janeiro a dezembro. Temos problemas, mas vocês são vitoriosos, porque nós estamos aqui desde a primeira terça-feira deste ano de 2019, que nós estamos aqui, e nunca deixou de ter um culto de terça-feira, porque a igreja não veio. Nunca deixou, porque a igreja não quis vir, porque a igreja ficou triste, não veio para a oração, ou não veio para a doutrina, o estudo da palavra. Isso nunca aconteceu. Então, nós somos vitoriosos. Eu considero que vocês são vitoriosos. Olhando daqui e vendo esse auditório das terças-feiras, para um povo que trabalha, para um povo que muita gente vem do trabalho, para um povo que alguns deles estão até doentes, têm problemas de saúde até graves, estão aqui firmes na fé, confiando no Senhor. Uma com o braço quebrado bem ali, tinha tudo para ficar em casa, porque está com o braço quebrado, mas está ali, o braço engessado, mas veio. Então, isso mostra que vocês têm um propósito de continuidade na presença do Senhor. E isso é importante, são esses valores que a gente tem que dar na igreja. Às vezes a gente quer julgar a igreja pela efervescência, quer julgar a igreja pelo movimento que faz. Isso é bom, o movimento é bom. Mas não quer dizer tudo, não. Não quer dizer tudo. O que manda é a estabilidade, o que manda é a consistência, o que manda é a firmeza de propósito, o que manda é a convicção de fé. Isso é que é importante. É estar raciocinando e dando à palavra de Deus o devido lugar na nossa vida. Esta é a nossa maior vitória. Olha o que ele diz aqui. Em João 14, 16, 17 e 18, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Esta é a palavra. Ele disse: eu mando o outro Consolador. O outro Consolador. Isso quer dizer que é do mesmo estilo dele. Ele era o Consolador e ele mandaria
outro Consolador para continuar conosco. E a igreja vem vencendo aqui por isso. A igreja é vencedora por causa da presença do Espírito Santo na nossa vida. Se a igreja continuar buscando a graça de Deus, orando, continuar buscando o Senhor, pode ter certeza, irmãos, a vitória é nossa no nome de Jesus Cristo. A vitória é da igreja do Senhor, no nome de Jesus. Nós temos muitas lutas como família, como nação, vivemos aflições tremendas, mas não vamos desanimar, vamos confiar no Senhor, vamos botar o joelho no chão na hora certa, vamos buscar do Senhor, que Ele é poderoso para nos atender e nos dará o melhor que Ele tem para nós, e nos firmará na fé para produzir para o seu reino. Essa é a minha palavra para os irmãos nesta noite, que vocês sejam renovados na esperança da vida eterna, que vocês confiem que tem um Deus a quem pedir as coisas. Ele não lança em rosto, Ele não nega, Ele não nos dá o que nós queremos, mas nos dá o que é de melhor que nós necessitamos, e isso é tudo para nós, isso é tudo. Deus abençoe os irmãos. Hoje tenho dois assuntos para tratar. Vou concluir agora hoje um pouco mais cedo, porque nós temos um assunto para tratar agora que eu gostaria de informar para a igreja. Nós estamos chegando no final do ano e precisamos fazer uma preparação para receber o ano de 2020. Gostaria de envolver a igreja em um projeto de busca de ânimo, busca de graça, de força para entrar o ano de 2020. Não temos nenhuma promessa que 2020 será melhor do que 2019. Não temos nenhuma promessa, nenhuma garantia. Mas uma coisa nós temos: o nosso Deus está conosco. E estará conosco. E nós venceremos no nome de Jesus. Assim como vencemos até aqui. Então, nós gostaríamos de pedir ao pastor Josnean que fizesse a apresentação do projeto que teremos aqui, preparando para 2020, um trabalho de oração ininterrupta, de envolvimento de todos, e nós vamos começar a divulgar desde já, para que na hora certa vocês possam participar. Aí depois eu volto novamente com outro assunto. Pastor Josnean com a palavra. Glória a Deus, que maravilha, irmãos. Depois de uma palavra dessa, você foi edificado aí? Aplauda o Senhor Jesus, Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória. Meus irmãos, como o nosso pastor disse, está aí, estamos trabalhando para este grande evento, toda a diretoria do campo, com o apoio do nosso pastor, projetando 2020, 12 horas de oração e adoração para 12 meses de bênçãos e vitórias. É um grande desafio, mas nós cremos que o Senhor vai nos dar graça. Isso vai acontecer dia 13 de dezembro, dando início às 18 horas, 6 horas da tarde, até 6 horas da manhã do sábado. É muito tempo, 12 horas, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, às vezes quando eu vou viajar, eu entro no carro aí, eu fico 12 horas direto dentro de um carro dirigindo para chegar num destino. Nós não podemos ficar aqui 12 horas orando, adorando e ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus. Então são 12 horas de muita oração, muita adoração e muita palavra do Senhor nosso Deus. Então nós contamos com toda a igreja, toda a diretoria do campo,
serão ministrações intercaladas, ministério de louvor da sede, ministério de louvor das congregações. Não é um evento só da sede aqui, é também aberto para o campo. Já falei com alguns dirigentes de congregações, estou vendo ali o pastor Lucílio, pastor Félix, pastor Guilherme, pastor João Neto, pastor Marcelino, todos estão convidados a trazer uma representação das congregações. É certo que na sexta-feira muitos irmãos trabalham, não poderão chegar aqui às 18 horas, mas não tem problema, 18 horas nós vamos dar início aqui, toda a diretoria, o pastor Dernival, da abertura, e os irmãos, da medida que vão chegando do trabalho, vão vir orar, adorar e buscar. Eu estava imaginando, às vezes nós fazemos um ajuntamento tão grande, para grandes congressos, né? Porque tem uma estrela para pregar, ajuntamento tão grande, não cabe o povo, mas nos cultos de oração, é 1% ou 2% daquele público que vem no congresso. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que o evangelho é o quê? O poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, mas nós não vamos usufruir desse poder se não for através da oração. Quem concorda comigo aí? Através da oração. Poder, no grego é dunamis, né? Dínamo, é dinamite, é explosivo, né? E nós cremos que o evangelho é uma explosão. Então, se a igreja reunir, orar, buscar, adorar, nós cremos que o ano vindouro será um ano que o Senhor vai nos dar muita estratégia, muita sabedoria, muita graça de Deus para superar os desafios. Então, jovens, adolescentes, busca pelo batismo com o Espírito Santo. Pastor, e aquele irmão, aquele pregador que batiza com o Espírito Santo vai estar aqui? Não vai estar, irmão, porque não tem esse que batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus de Nazaré, e ele vai estar aqui. Então,